Será que é possível não amar o próprio filho? Bom, hoje é dia de falar sobre leituras pesadas. Aliás, esse ano tem sido um ano de leituras bem pesadas, o que é de certa forma coerente, né? Já que esse 2020 está sendo bem pesado, bem diferente, né, de todos os anos. Hoje eu vim falar sobre Morra Amor, o livro de estreia da argentina Ariana Harvix, da editora Instante. Inclusive, esse livro chegou a ser indicado ao Man Booker Prize de 2018. A protagonista desse livro é uma mulher imigrante que está morando numa cidadezinha no interior da França, com um marido que é francês e um filho bebê. Então tudo aqui é narrado em primeira pessoa, a gente entra mesmo, né, na mente dessa mulher. É uma mente perturbada de alguém que se sente extremamente sufocada. E de fato, né, apesar deles estarem assim no meio do mato, perto da natureza, então assim, o ambiente mesmo, o entorno tem toda uma amplitude física, e mesmo assim a atmosfera e a sensação que a gente tem com esse livro é de claustrofobia real. Ao mesmo tempo que às vezes essa mulher ela mostra desejar esse tipo de vida familiar que ela vem levando, em outros momentos ela simplesmente abomina tudo isso, né? Abomina o convívio com os familiares do marido, o próprio marido e também o fato de ser mãe. Aliás, não são poucos os momentos em que ela confessa um arrependimento que chega a ser mordaz até, eu diria, né, de ter tido filho, e ela sempre fala que ela era feliz antes desse bebê. Então a gente já tem aí esse caldeirão de sentimentos, né? Tem o arrependimento, a frustração, a impotência, o isolamento e uma solidão tremenda. Então tudo isso tá em ponto de ebulição dentro dessa mulher. Inclusive ela tem vários devaneios, né, com a morte do marido e do filho pelas próprias mãos dela. Nesses devaneios, ela tá sempre segurando uma faca e é muito visível a repulsa que ela sente por esses dois indivíduos que vivem com ela, indivíduos que na verdade representam uma ameaça à identidade de mulher dessa protagonista. Inclusive, eu cheguei a comentar no Instagram, aliás, quem não me segue ainda, sempre aqui em cima eu deixo, né? Na verdade, acho que desse lado, o meu arroba, então segue lá. Como nós mulheres ainda vivemos sob muitos rótulos que a sociedade machista insiste em colocar em cima de nós. E quando eu falo sociedade machista, não tô falando só dos homens, né? Tem muitas mulheres que fazem parte dessa sociedade machista e que são machistas sim. O casamento, né, já coloca na gente um rótulo e uma imagem, né, como sendo esposa de alguém. E é muito triste, muito revoltante como esse rótulo ainda, muitas vezes, parece ser necessário nas situações, nos momentos em que a gente precisa impor algum respeito. Um respeito que simplesmente, como mulher, na nossa condição de mulher, a gente não teria. E eu canso de viver isso nas situações mais banais, é realmente revoltante. Aí você tem um filho e lá vem outro rótulo, mãe de, como se a sua identidade fosse simplesmente deixada de lado e sobreposta por uma outra que o mundo vai passar a te definir a partir daquele momento. Isso é como se existisse uma força imensa que tentasse a todo custo te enfiar dentro do quadradinho desses rótulos, sabe? Como se toda você fosse simplesmente resumida a uma faceta da sua vida apenas. E é como se o rótulo muito mais amplo, né, que é mulher, fosse realmente esquecido, fosse insuficiente, fosse mesmo invalidante. Enfim, tudo isso me passou pela cabeça enquanto eu li a trajetória dessa mulher aqui, enquanto ela era alvo, né, de olhares julgadores, de olhares exigentes, carregados de expectativas e de cobranças sobre a esposa e sobre a mãe que ela deveria ser. E não é à toa que essa mulher vai desmoronando cada vez mais conforme a gente vai avançando na leitura. Também o fato dela ser estrangeira, eu acho que é um a mais aqui, né? Vai aumentando também essa sensação de solidão que já é muito constante o tempo inteiro aqui, também é a sensação de não pertencimento, sabe? De não fazer parte daquele lugar, de não fazer parte de nenhum daqueles grupos de pessoas. Todo o julgamento também que recai em cima dela, imagina se a pessoa é
estrangeira, se a pessoa não é daquele lugar, isso fica muito maior. E pensando nisso tudo, eu achei que a narrativa ela é muito competente em passar todas essas sensações pra gente, sabe? É um texto que ele é bem peculiar, não tem linearidade simplesmente, ele vai flutuando nas divagações da protagonista, sabe? É um texto que às vezes ele é confuso, às vezes ele é muito desesperador, às vezes ele é bem selvagem. Aliás, tem todo um aspecto selvagem e até animalesco nisso tudo aqui, sabe? Tanto no entorno dessa mulher e na conexão que ela tem mesmo com a natureza e com os animais ao redor dela, mas também dentro dela, sabe? Nos impulsos violentos e também no desejo, porque uma coisa muito importante que eu não tinha mencionado até agora é que essa mulher ela tem uma vida sexual extremamente frustrante e, óbvio, ela busca outras saídas, né, para se satisfazer. O que a gente tem a impressão é que nem sempre elas são 100% satisfatórias, né, mas é a opção que ela tem no momento. Mas a verdade, né, que toda essa conexão que ela tem com esse lado selvagem dá pra gente a sensação de ser um grito por liberdade, sabe? Uma liberdade que parece impossível, né, nessa situação, nessas circunstâncias que ela vive, é como se ela tivesse realmente de mãos atadas. E aí vocês podem se perguntar, né, como fica o marido dela nessa história toda, qual é o papel dele. Na verdade, geralmente aqui durante essa história, ele é muito na dele, ele é até mesmo bem tolerante com todos os comportamentos, as atitudes dessa mulher. Só que assim, né, toda essa ebulição que eu disse que acontece com os sentimentos dela, essa repulsa, angústia, desespero, tudo isso está muito dentro dela e ela não tem realmente lá com quem compartilhar, a quem recorrer, então aquilo tudo fica muito fechado dentro dela e o que fica à vista é mesmo esses comportamentos, essas atitudes que ninguém compreende, que são julgadas como sendo estranhas, a sanidade dela é mesmo posta em dúvida e na verdade é óbvio, né, que ela é uma pessoa que precisa de ajuda, aliás, de diferentes tipos de ajuda. Mas o que falta muito também aqui para essa mulher é a empatia, né? Isso de todas as pessoas ao redor dela, desse marido que é muitas vezes desligado e não tá, sabe, realmente tendo noção daquilo que tá acontecendo do lado dele, com a mulher dele e, por extensão, com o filho, que a gente não enxerga muito o lado da criança, mas muito provavelmente é uma criança que tá sofrendo já e que vai sofrer muito nessa família. Falta a empatia de todo mundo, né, ao redor dessa família, ao redor dessa mulher. É o que costuma acontecer geralmente na vida, né? As pessoas estão sempre prontas para julgar, para apontar o dedo e, enfim, né, para simplesmente o fato, né, da pessoa virar mãe coloca nela uma responsabilidade sem tamanho, sabe? Uma missão assim quase que impossível mesmo e ela simplesmente é obrigada a atender todas essas expectativas, porque se por acaso ela desliza em algum lugar, os julgamentos e as palavras e os olhares que caem em cima dessa mulher são realmente assustadores, sabe? São cruéis, são desumanos. Eu diria que Morra Amor é um livro bem pesado no conteúdo e bem singular na forma também, e por isso mesmo eu indicaria ele, mas não para todos os leitores, sabe? Mas para aqueles leitores que já curtem alguma coisa nessa linha, eu recomendo com toda certeza. Inclusive, esse nome aqui dessa autora, Ariana Harvix, com certeza a gente vai escutar muito falar sobre ele, sabe? Porque ela já tem se destacado, o texto dela, a narrativa dela é diferente, o que ela tem a dizer é uma coisa muito visceral, sabe? A temática desse livro me fez pensar muito em Precisamos Falar sobre o Kevin, que é, aliás, um dos meus livros favoritos da vida inteira. Então tem toda essa questão, né, da maternidade, que não é nada idealizada, nada romantizada, e também tem esse questionamento, né, do amor pelo próprio filho, né? Será que é possível não sentir esse amor? Esses dois livros trazem muito isso pra gente, então se você leu esse daqui, muito provavelmente você vai gostar desse aqui e vice-versa. Eu cheguei a ler em alguns lugares, né, que esse livro aqui, Morra Amor, ele trata bastante sobre a depressão pós-parto. Óbvio, eu nunca passei por uma depressão pós-parto, eu não tenho a menor ideia de como seja uma depressão pós-parto, então só o que eu sei é o que eu já li a respeito, enfim, o que eu já ouvi falar. Mas a impressão que eu tenho é que esse livro vai muito além de uma depressão pós-parto, porque todos os aspectos na vida dessa protagonista meio que
tem uma responsabilidade, né, na condição que ela está, no estado mesmo que ela tá, sabe? É como se a angústia que ela sentisse meio que permeasse, assim, todas as esferas da vida dela, todos os aspectos, tudo da vida dela. E aí a depressão fica ainda mais exacerbada, né? Porque sim, eu acredito que existe uma depressão, acho que fica até bem claro nesse livro, apesar de não ser usada essa palavra. E só para fechar, talvez alguns de vocês não saibam, eu mesma só descobri depois que eu já tinha comprado esse livro, mas esse daqui é o primeiro volume da trilogia da paixão. É uma trilogia que a autora mesmo chama de involuntária, né? E é formada por livros avulsos, ou são histórias completamente independentes, não tem aquela coisa de continuação, mas elas são unidas por um mesmo tema, que é o tema da relação entre as mães e os filhos. O segundo livro chama A Débil Mental, já foi lançado aqui no Brasil, eu tô muito louca para ler, e eu tenho essa impressão, assim, que esse segundo livro vai ser muito mais cruel do que esse daqui. E já o terceiro livro chama Precoce, ele tá previsto para ser lançado aqui no Brasil no ano que vem. Só queria finalizar aqui falando o quanto esse livro é necessário, muito embora ele seja bastante duro, sabe? E não exatamente recomendado para todo mundo. Mas é impossível a gente ler isso aqui e não pensar em outras mulheres que também foram muito viscerais, sabe? Foram muito honestas no que elas tinham para dizer, como por exemplo a Virginia Woolf, a própria Clarice Lispector também. Então não tem como a gente ler isso aqui e não pensar nessas mulheres, sabe? Eu acho que a Ariana faz a gente pensar um pouco nelas. E para quem curte leituras assim, para quem curte essas mulheres, eu recomendo com toda certeza, mas vão preparados porque esse livro aqui é pesado e olha que eu gosto muito de leituras pesadas, inclusive eu procuro até ler muitas leituras pesadas, né? Cara, tudo que ela fala aqui faz a gente pensar e faz a gente ruminar muito. Bom, fica aqui então a minha dica. Se você gostou dessa resenha, não se esquece de dar o like aqui para esse vídeo, sabe? Porque ajuda muito aqui no canal, muito mesmo. Também não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e de assinar o sininho das notificações. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.